Bom dia, turma do 7º ano. Eu estou aqui nessa manhã dando continuidade aos nossos estudos, onde nós iremos aqui dar continuidade à nossa aula de ciências, onde estudaremos aqui o capítulo 7, onde nós falamos, sobre o reino dos prototistas, protozoários e algas. Hoje eu só vou falar dos protozoários e doenças causadas pelos protozoários. Nas próximas aulas eu irei falar sobre as algas, classificação das algas e reprodução das algas. Vamos lá? Quando nós falamos dos protozoários, dos protozoários, estamos falando de seres microscópicos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Logo, precisam retirar energia de que precisam do meio em que estão. Então, esses seres protozoários, eles podem ser chamados também de heterótrofos. Por quê? Porque eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, ok? A maioria dos protozoários vive em ambientes aquáticos das mais variadas condições. Então, nesse caso aí, a maioria dos protozoários vive em um ambiente aquático das mais variadas condições, seja ela na água doce, na água salgada, na salobra. Também podemos encontrá-los em ambientes apenas úmidos ou realizando decomposição ou matéria orgânica morta, Há protozoários, no entanto, que assim como algumas bactérias ou parasitas, entre outros seres vivos, eles também provocam doenças que podem levar até a morte. Então, vamos falar um pouquinho aqui da classificação de alguns protozoários, Os protozoários, eles podem assumir formas variadas, eles podem ser redondos, alongados, ovais, podem ser também de formas indefinidas, e vamos ver aqui um pouquinho de cada um desses protozoários, onde eu vou mostrar aqui na página 69, vocês irão acompanhar e vocês vão verificar aí algumas figuras de alguns protozoários. Vamos falar um pouquinho dos ciliados. São protozoários que se locomovem pela utilização de cílios. Os cílios são estruturas que realizam a locomoção através de movimentos pendulares e também auxiliam na captura dos alimentos. Então, esses protozoários que são ciliados, eles se locomovem pela utilização de cílios. Os cílios são estruturas que realizam a locomoção através de movimentos e também auxiliam na captura dos alimentos. Temos também aqui os flagelados, que também são protozoários que possuem geralmente um filamento ou um flagelo, que é uma estrutura semelhante ao cilo, porém mais longa e normalmente unitária. E essas células, flageladas, elas necessitam de um meio líquido para o processo de locomoção através dos movimentos ondulatórios. Temos também aqui os protozoários, que são chamados de rizópodes, Eles são prolongados, assintoplasmáticos, São sintoplasmáticos emitidos pela célula, cuja finalidade é a locomoção e a captura de alimentos. As amebas fazem parte desse grupo dos rizópodes, E podem viver tanto em água salgada como em água doce. Temos também os protozoários chamados de apicomplexos, São protozoários que não apresentam nenhuma estrutura de locomoção, dependendo do movimento de correntes líquidas para se locomover. Como são parasitas, eles conseguem, alimento retirando seus hospedeiros. Eles também são chamados de esporozoários, embora este seja apenas um tipo de apicomplexo, ok? Então, nós podemos dizer que eles também são chamados de esporozoários, embora eles também sejam um tipo de apicomplexo, tanto ele seja esporozoário como apicomplexo, ok?
Vamos ver aqui também, né? Falar um pouquinho do que é importante dos protozoários e quer falar sobre a reprodução dos protozoários, né? Os protozoários, em geral, eles se reproduzem assexuadamente, como a ameba. A princípio, o núcleo celular dele se divide. A partir daquele momento que o núcleo se divide, ele vai se originando em 2 novos núcleos. Depois, a ameba se divide, formando 2 novas, né? 2 novas amebas idênticas. Apenas alguma espécie de protozoários se reproduzem de forma sexuadamente, né? Em geral, assim, no todo, em geral, os protozoários, eles se reproduzem de forma assexuada. Mas apenas, né, podemos ver aqui, apenas algumas espécies, elas podem se reproduzir de forma sexuada, nesse processo de conjunção, que ocorre nos protozoários que são os ciliados, né? No caso dessa reprodução sexuada, né? Pronto? Agora, que eu quero falar aqui um pouquinho também, que é muito importante, né? É sobre as doenças causadas pelos protozoários, né? São muitos os tipos de protozoários que podem causar doença, tanto em seres humanos como até em outros animais. Algumas dessas doenças, elas merecem destaque, é a que nós vamos agora acompanhar. Vamos lá? Vamos falar da leishmaniose. É uma doença transmitida, né? Tanto é transmitida para o homem como para outros animais, como o cachorro pela picada do mosquito. Esse mosquito, popularmente, ele é conhecido como mosquito palha, né? Então, nós vemos aí a leishmaniose, que é uma doença transmitida pela picada do mosquito palha, né? Essa doença pode ser transmitida tanto para o homem como para outros animais, ok? Temos também aqui, que vocês já ouviram muito falar, né? Que é a doença de Chagas, né? Essa doença também, ela é uma moléstia causada pelo protozoário. Ela é transmitida pelo inseto, que é o mais conhecido, acho que você conhece, que é o chamado barbeiro, pois costuma picar os seres humanos na região do rosto, defecar aproximadamente no ferimento, e a infecção ocorre quando aquele indivíduo que foi picado, ele coça o local, facilitando a penetração desse parasita, né, da fezes desse parasita, né, que é transmitida através da pele, através do momento que a pessoa coça aquele lugar que foi picado, que foi atingido pelo barbeiro. E também não pode ser, não existe só esse tipo de transmissão também, não. A transmissão dessa questão da doença de Chagas, ela pode ocorrer através da transfusão de sangue e da ingestão de bebidas contaminadas por esses protozoários, ok? Temos também aqui, vamos falar um pouquinho da malária, né? Vamos falar um pouquinho da malária. A malária também transmitida pela picada do mosquito, que é chamado popularmente de mosquito prego. A malária é uma doença, né, causada pelo protozoário, né? E esses parasitas entram na corrente sanguínea, se reproduzem, destroem as células do sangue, que essas células são chamadas de glóbulos vermelhos ou hemácias, ok? Temos também aqui, por último, né, para finalizar aqui nossa aula, que eu disse para vocês que eu iria falar um pouquinho sobre essas doenças causadas pelos protozoários. Temos aqui, para finalizar, a ameba, né, que é chamada de amebiase, né, que essa amebiase é uma infecção geral intestinal, geralmente intestinal, que provoca forte diarreias, né, muitas das vezes acompanhada de dores abdominal. Seu agente causador é o protozoário, né, Entamoeba. Esse protozoário é um parasita que infecta aproximadamente 1% da população mundial, sobretudo da população pobre de países em desenvolvimento, ok? Então, nós iremos parar por aqui. Na próxima aula, iremos dar continuidade aos nossos conteúdos, ok? Até lá, pessoal!